Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais profundos e, olha, mais mal entendidos de toda a ciência, a entropia. E se preparem, porque a história real é muito mais interessante do que aquela velha ideia de bagunça. Para começar, vamos pensar numa coisa bem no nosso dia a dia. Todo mundo já viu isso. Por que uma xícara de café quente sempre esfria se a gente deixar ela quieta na mesa? Agora, o contrário nunca acontece, né? A gente nunca viu um café frio do nada começar a esquentar sozinho. Pois é, tem uma lei fundamental do universo explicando exatamente isso. E se a gente for perguntar por aí, qual a resposta mais comum que aparece? Entropia. Ai, a entropia que sempre aumenta. E o que é entropia? Bagunça, desordem. A ideia é que o café quente é ordenado e o café frio, ali em equilíbrio com o ambiente, é desordenado. Parece que faz sentido, parece simples, não é mesmo? Pois é, mas não é bem assim. Essa ideia de que entropia é só desordem, além de estar bem incompleta, pode levar a gente para um caminho totalmente errado. A verdadeira natureza da entropia é, na verdade, muito mais elegante e muito mais poderosa. Então vamos juntos quebrar esse mito. Certo? Para a gente entender a entropia de verdade, o segredo é olhar para o mundo de duas maneiras diferentes ao mesmo tempo. A gente precisa pensar na escala macroscópica, que é essa que a gente vê e sente, e na escala microscópica, que é o mundo lá das partículas. Primeiro, vamos falar do macroestado. Pensa assim, é a descrição de longe de alguma coisa. São aquelas propriedades que a gente consegue medir fácil, sabe? Tipo a temperatura do café, a pressão do pneu do carro, o volume de um gás. É a visão do todo, a visão geral. Agora, imagina que a gente pudesse dar um zoom, mas um zoom gigantesco, absurdo. Aí a gente chegaria no microestado. Esse é o detalhe bem de pertinho. É a descrição exata de onde cada partícula, cada moléculazinha está e para onde ela está indo naquele exato instante. É saber a posição e a velocidade de cada átomo do café. Então, para resumir a ideia central, o macroestado é a visão de longe, o que a gente mede num conjunto todo. O microestado é o detalhe, a configuração de cada pecinha do quebra-cabeça. E aqui, aqui está o pulo do gato. Um único macroestado, tipo uma temperatura específica, pode ser resultado de um número gigantesco, mas gigantesco mesmo, de microestados diferentes. Para isso ficar bem claro, vamos usar uma analogia bem simples. Esquece o café um pouquinho. Vamos pensar em jogar moedas. É aqui que a gente vai ver como a probabilidade explica a entropia de um jeito muito legal. Vamos lá, imagina que a gente joga duas moedas para o alto. O que importa para a gente no final, ou seja, o nosso macroestado, são os resultados que a gente pode ter. Ou saem duas caras, ou duas coroas, ou então uma cara e uma coroa. Ok, vamos ver o primeiro macroestado. Duas caras. Pensa comigo, de quantas formas diferentes isso pode acontecer? Só de uma, né? A primeira moeda tem que dar cara e a segunda moeda tem que dar cara. Acabou. É um único microestado. A mesmíssima coisa vale para o macroestado duas coroas. Só tem um jeito, uma configuração para esse resultado acontecer. A primeira moeda da coroa e a segunda também. Outro microestado único. Mas agora vem a parte interessante. E o macroestado, uma cara, uma coroa. De quantas maneiras a gente consegue esse resultado? Ah, de duas! Pode ser cara na primeira e coroa na segunda. Ou coroa na primeira e cara na segunda. Percebeu? A gente tem o dobro de microestados para esse resultado. E é exatamente isso que a gente vê aqui. O resultado uma cara, uma coroa não é mágico. Ele é simplesmente o mais provável de acontecer. E por quê? Porque existem mais configurações, mais microestados que levam a ele. É pura e simples estatística. E essa ideia genial de simplesmente contar as configurações foi a grande sacada de um físico austríaco chamado Ludwig Boltzmann. Ele pegou essa lógica e transformou numa das equações mais importantes de toda a física. Então, aqui está a definição correta. O ponto central de tudo. Entropia não mede bagunça. Entropia, na sua essência, conta. Ela é uma medida do número de microestados, ou seja, do número de maneiras que as partículas podem se arranjar para um mesmo macroestado que a gente observa. E essa é a equação, a famosa equação de Boltzmann que está até gravada na lápide dele. Ela é a ponte perfeita entre aqueles dois mundos que a gente falou. O S é a entropia, uma propriedade do nosso mundo macro. E o ômega, essa letra grega ômega, é justamente o número de microestados, a contagem lá do mundo microscópico.
S igual a K log de ômega. O que isso quer dizer? De forma bem direta. Simples. Quanto maior for o número de microestados, o tal do ômega, maior vai ser a entropia, o S. Um macroestado que pode acontecer de mais maneiras diferentes tem uma entropia maior. Fim. E com essa ideia na cabeça, a famosa segunda lei da termodinâmica, que às vezes parece tão misteriosa, se torna quase óbvia. Ela não é uma força estranha do universo. Ela é basicamente uma lei sobre o que é mais provável de acontecer. É por isso que a gente diz que a entropia de um sistema isolado sempre tende a aumentar. Mas agora a gente sabe o que isso significa de verdade. As coisas não querem ficar desordenadas. Elas simplesmente evoluem, naturalmente, para o macroestado que tem o maior número de microestados possíveis. É só porque esse é o resultado esmagadoramente mais provável. O exemplo clássico é o gás numa caixa. Imagina todas as moléculas de gás juntinhas num canto. Isso é um macroestado possível? É, mas existem pouquíssimas maneiras disso acontecer. É um estado de baixa entropia. Agora, imagina o gás espalhado por toda a caixa. O número de configurações de microestados para isso acontecer é astronômico. É um estado de altíssima entropia. O gás se espalha não por uma força mágica, mas porque é estatisticamente quase impossível que ele fique parado no canto. E essa história fica ainda mais interessante. Porque, décadas depois de Boltzmann, essa ideia de contar possibilidades reapareceu num lugar totalmente inesperado, na teoria da informação, com um cara chamado Claude Shannon. E tem uma anedota ótima sobre isso. O Shannon tinha criado uma medida para quantificar a incerteza numa comunicação, mas não sabia que nome dar. Aí ele foi perguntar para o grande matemático John von Neumann, que respondeu: chame de entropia. Primeiro porque já tem esse nome na física e segundo porque ninguém sabe direito o que é entropia, então em qualquer debate a vantagem vai ser sempre sua. Genial, né? E essa história revela um outro lado da entropia. Pensa bem, se um sistema tem uma entropia alta, isso quer dizer que existem muitos microestados possíveis para ele, certo? Bom, se existem muitas possibilidades, significa que a gente tem menos informação sobre qual é a configuração exata dele naquele momento. Ou seja, entropia alta também significa incerteza alta. É uma medida da informação que está faltando. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é de tirar o fôlego. O fato do café esfriar, de um ovo se quebrar e nunca se juntar de novo, de nós envelhecermos, tudo isso aponta numa única direção no tempo, porque a entropia sempre aumenta. Essa é a seta do tempo. Mas, se o universo hoje caminha para uma entropia cada vez maior, isso só pode significar uma coisa. Ele deve ter começado num estado de entropia absurdamente baixo. E a grande pergunta, que até hoje intriga os cosmólogos é: por quê? Por que o universo começou tão arrumado assim? Uma questão para a gente continuar pensando.